E então vamos finalmente conversar sobre A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector. Clarice sempre foi o meu ponto fraco quando o assunto são resenhas literárias, porque ler Clarice para mim sempre foi muito mais uma questão de sentir o que a autora estava querendo passar ao invés de compreender. Sendo assim, eu nunca me senti confortável para falar ou escrever sobre Clarice, porque para mim era algo muito subjetivo, algo que tinha muito a ver com os meus sentimentos, com a minha subjetividade. Por isso que eu já li vários livros da Clarice, mas nunca fiz resenha de nenhum. Mas com GH foi um pouco diferente, então eu resolvi vir aqui compartilhar 1% das minhas impressões sobre esse livro tão turbulento, por assim dizer. Vou começar dizendo que GH pode ser um livro à primeira vista meio banal, com uma sinopse que não é nada demais, mas o grande diferencial desse livro é que ele se passa totalmente dentro da personagem, vamos dizer assim. Não tem nenhum outro personagem interagindo com ela, a não ser um animal, um inseto, que a gente vai falar sobre ele já já. Mas ele não está propriamente interagindo, afinal, oi, é um inseto. Na verdade, esse livro é todo um fluxo de consciência que vai percorrendo vários caminhos ao longo da mente, dos pensamentos da personagem. E essa personagem, ela muda de assunto na cabeça dela muitas vezes e dá várias guinadas ao longo do livro. Então é muito estranho, porque às vezes ela tá falando de uma coisa e começa a engrenar em outro assunto, porque na cabeça dela aquilo fez muito sentido, mas pro leitor nem sempre vai fazer. Mas afinal de contas é assim que funciona a mente humana, não é mesmo? A gente tá pensando uma coisa e aquilo nos leva a outra, e não necessariamente precisa haver um sentido entre essas duas coisas. E eu não sei se eu tô me fazendo clara nesse vídeo, vai ser difícil falar sobre GH porque foi um livro intenso. Mas vamos à sinopse então. Bom, a protagonista é a GH, que dá nome ao livro. Ela é uma mulher rica, meio solitária, pelo que eu pude compreender. A gente não sabe tanto assim sobre ela, a não ser que ela é uma artista plástica, mora em uma cobertura no Rio de Janeiro. E é uma pessoa, assim, plena, sabe? Ela é o que se chama de privilegiada, é uma pessoa que teoricamente não teria motivos para sofrer, para ter dilemas e viver grandes dramas. No entanto, GH é mais do que isso, porque ao longo da leitura a gente vai vendo que a GH, na verdade, pode ser qualquer um de nós. A GH pode ser, na verdade, uma personificação da humanidade como um todo, do gênero humano, como há quem diga que as iniciais GH se referem, uma vez que a gente nunca fica sabendo o nome real da personagem. E isso, na verdade, não importa, porque a gente vai aprendendo ao longo da leitura que um nome é só um nome, aquilo não se refere exatamente ao significado da coisa, não se refere exatamente ao verdadeiro eu daquela personagem. Mas tá, essa GH tem uma empregada, até que um dia a empregada se demite e então ela resolve que ela quer arrumar a casa, deixar tudo em ordem para quando chegar uma nova empregada, e ela começa essa arrumação pelo quarto da empregada. Ela fala, então, o que eu achei muito interessante, que se ela não fosse rica, se ela não tivesse uma condição financeira diferente, em outro tempo e espaço, ela poderia ser uma arrumadeira, uma camareira de hotel ou de pessoas com muito dinheiro, porque ela gosta de arrumar e colocar as coisas em ordem, que essa é a sua verdadeira vocação. E eu achei isso tão cheio de significado que eu nem sei explicar. Mas enfim, nessa coisa de colocar a casa em ordem, ela vai então arrumar o quarto da empregada, e chegando lá, ela começa a ter umas epifanias muito loucas. Porque para início de conversa, o quarto tá muito mais arrumado do que ela esperava. Ela tava esperando encontrar aquilo uma zona, entendeu? Um depósito mesmo. E tá, tipo, tudo bem clean, sem nada muito espalhado, sem lixo, sem nada. Tem muito poucos móveis, muito poucas coisas no quarto, então ela já sente um estranhamento com isso. Eu achei muito interessante, por assim dizer, a parte em que ela fala que não lembrava da empregada e
lembrava do nome, nem do rosto, nem de nada. E a mulher trabalhou lá por 6 meses. Então, isso me fez pensar que às vezes a gente tá tão imerso em nós mesmos que a gente não vê o outro, que a gente não consegue reconhecer o outro. A gente passa batido pelas pessoas e, enfim, pela vida. E isso vai ficando mais claro ao longo de outros elementos que vão se somando à história, inclusive é o tal insetinho, que eu não quero dar spoiler, gente, mas eu não sei se falar sobre isso é exatamente um spoiler. E ela tá lá, então, naquela arrumação, quando ela resolve abrir o armário, e quando ela abre o armário, o que tem lá dentro? Uma barata. E aí você para, respira fundo, e, gente, eu realmente tô lendo um livro cujo personagem é uma barata? Sim. Pode seguir em frente, que a barata vai ser importante daqui pra frente. Inclusive, eu acho que ela vai ser a personagem principal do livro daqui em diante. E a barata, então, causa um outro tipo de epifania. A GH já tava naquela vibe de se questionar, de refletir sobre o mundo, sobre a vida, sobre ela mesma, sobre o seu próprio eu. E encontrar aquela barata faz com que ela sofra uma imersão ainda maior nessa questão do outro, na questão do que é diferente dela, do que é totalmente avesso a ela e a sua realidade. E aí o fluxo vai, sabe? Depois da visão da barata, ela vai refletir sobre muitas coisas, algumas vão fazer sentido, outras não vão fazer sentido, mas vão te fazer sentir, se é que você me entende. Esse é um livro que não dá pra resenhar, é sério, porque vai depender da sua experiência de vida, vai depender de você, de quem você é, do que você passou. Não vai ser um livro com um sentido concreto que possa cair em uma prova e haver uma resposta certa, por exemplo. Porque esse é um livro extremamente subjetivo, mesmo se tratando de Clarice, que já é por si só subjetiva. Acho impossível que duas pessoas leiam e interpretem esse livro exatamente da mesma forma. É claro que vão ter alguns pontos em que vários estudiosos vão concordar ou não, mas a questão é que nada pode ser levado como uma verdade absoluta nesse livro, sabe? Eu não vou contar muito mais o que acontece com a GH a partir do encontro com a barata, porque realmente eu acho que você tem que ler, tem que sentir, tem que experimentar, tem que vivenciar esse livro, sabe? Nada que você lê ou escutar sobre ele vai ser capaz de trazer a real dimensão da coisa. Então, eu não deveria dizer o que acontece, o que ela vai pensar, o que ela vai fazer com a barata. É um livro extremamente difícil e penoso pra mim. Primeiro porque a narrativa por si só é meio angustiante, sabe? Você se sente sufocado, tanto que você se sente preso dentro daquele quarto, sem poder sair, junto com a GH e com a barata. Mas fora isso, as reflexões da personagem também te angustiam em muitos momentos. Então é um livro meio claustrofóbico. Afora isso, eu não sei se eu tentei ler de uma maneira extremamente racional, mas muita coisa eu não entendi. Eu não consegui entender o que a autora estava querendo dizer. Me pareceu uma viagem de LSD em algumas passagens. E eu sei que a culpa é minha, porque não era pra eu estar tentando compreender esse livro, assim, pra senti-lo de todas as maneiras. E eu realmente acho que é um problema meu, porque eu já li outros livros de fluxo de consciência, já li outros livros da Clarice, li Perto do Coração Selvagem, que é mais ou menos na mesma vibe, não tive problema nenhum. Então eu acho que o meu problema com o GH, não meu problema, a minha dificuldade com A Paixão Segundo o GH, na verdade, é muito uma coisa de eu não estava no espírito, eu não estava preparada, intelectualmente e emocionalmente preparada para sentir 100% tudo que GH tinha para compartilhar comigo. Apesar de ser um livro curto, eu demorei imensamente para ler esse livro. Eu fiquei mais de um mês lendo GH. É claro que eu intercalei com outras coisas. Eu não me dediquei 100% como eu deveria a esse livro. Eu demorei muito para ler porque justamente foi um livro difícil, sabe? Foi um livro complicado de eu me inserir dentro daquele contexto. Inclusive,
o primeiro capítulo desse livro, eu demorei. Eu mostrei no Snap o processo da leitura do primeiro capítulo, eu fiquei empacada nele porque eu não conseguia. Eu lia 10 vezes a mesma página porque eu não estava conseguindo entender aonde a gente estava querendo chegar. Eu reli o primeiro capítulo todo para tentar compreender, e aí eu simplesmente deixei quieto e falei, bom, talvez isso vai fazer sentido ao longo da leitura. E realmente, a mágica acontece quando você relaciona coisas que ela falou lá no início, lá no primeiro capítulo, você relaciona de uma maneira ou de outra ao longo dos capítulos seguintes. Esse livro, ele tanto é um fluxo que acontece uma coisa muito interessante que eu não me lembro de ainda ter visto em outro livro, que é assim, a última frase de um capítulo necessariamente é a primeira frase do capítulo seguinte. Então, a gente tem um capítulo terminando. É que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. E aí, no início do capítulo seguinte, a gente tem... É que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, blá, blá, blá. E assim vai. E sempre tem algum sentido. Ou seja, a narrativa é um fluxo contínuo. Ela não se interrompe em si só, ela vai evoluindo. Então, assim, eu acho que o primeiro capítulo serve como uma grande e metafórica introdução para tudo que a gente vai encontrar e tudo que a gente vai experimentar ao longo da leitura. Então, uma coisa que eu recomendo muito, caso você vá se aventurar nesse livro, é você ler o primeiro capítulo e vá com fé, passa por ele, não tenta entender, porque tudo vai fazer sentido em algum momento. Termina o livro e depois que você tiver finalizado a leitura, você volta ao primeiro capítulo e aí sim vai rolar as sinapses na sua cabeça e você vai fazer a relação entre os elementos do primeiro capítulo com o restante da narrativa. Para mim deu certo assim e a gente compreende o brilhantismo da Clarice Lispector lendo dessa forma. Mas novamente não é uma receita de bolo, funcionou assim para mim, mas cada leitor vai experienciar esse livro de uma maneira. Eu acho que a epígrafe já diz muito sobre esse livro, eu vou deixar a tradução em algum lugar. Complete life may be one ending in so full identification with the non-self that there is no self to die. E eu acho que isso resume a essência do livro, resume o que a GH está buscando e, por que não dizer, o que todos nós estamos buscando na vida. Porque sim, GH sou eu, é você e somos todos nós. Tanto que em determinado momento ela vai começar não a se dirigir a barata ou a si mesma, mas sim a se dirigir ao leitor. A gente começa a se sentir parte daquele todo e isso é tão mágico, porque parece que você tá entrando na cabeça da personagem, entrando nos sentimentos e, enfim, gente, eu não tenho palavras para descrever esse livro, tanto que eu não fiz nem roteiro, eu tô falando o que vem na cabeça, provavelmente o meu vídeo vai ficar todo desconexo, mas tudo bem, porque eu acho que é esse o espírito do livro. De qualquer maneira, eu recomendo muito a leitura de GH, mas eu acho que não é para todos, sabe? Eu acho que vai ter gente que não vai estar preparado para isso, ponto. Que vai achar um tédio, que vai achar o livro chato, vai achar o tipo de livro que nada acontece, porque no fim das contas não é para acontecer mesmo. Então, assim, tenha isso em mente. Se você estiver preparado para sentir, para entrar dentro do livro, esse livro com certeza pode mudar a sua vida, pode mudar a sua maneira de pensar. Não virou o meu favorito da Clarice, mas é um livro muito bom, assim como todos dela, creio eu. Eu ainda não li a obra completa, mas estou trabalhando para isso. E eu espero muito que a minha resenha tenha feito um mínimo de sentido para você. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de me dar um like, assim você me ajuda muito, muito, muito a divulgar o canal. E se inscreva caso ainda não seja inscrito por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!